Estamos dando início com o podcast Crescer na Graça para trazer esclarecimento, conhecimento bíblico, tirando dúvidas, com um bate-papo informal. Temos a presença aqui da irmã Ellen, do irmão Walter, da irmã Sandra, com a participação ali na mesa de áudio do Marquinhos, também o Cícero aqui, né, que está conosco. E é uma conversa, um bate-papo, né, algo comum que há entre pessoas que procuram entendimento, que têm alguma dúvida. Então esta conversa, eu creio que vai trazer muitas bênçãos, conhecimento para nós mesmos. É um prazer estar aqui com os meus irmãos, iniciando esse programa que eu tenho certeza que vai alcançar corações alegres, corações aflitos, corações que estão com um propósito de vida de saber por que até mesmo existem, né? Ou até porque horas alcançaram alguns objetivos e outras horas os objetivos já não foram até mesmo cortados por um motivo A ou B. E eu tenho certeza que pela palavra de Deus nós vamos conseguir passar isso para as pessoas, né? Que o propósito maior é com que venham conhecer o caminho de Cristo Jesus. E nós estamos aqui iniciando esse trabalho neste podcast, né, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Aquelas pessoas que conheceram a palavra do Senhor e um dia deixaram o caminho do Senhor, aquelas pessoas que estão no caminho do Senhor e não têm um entendimento até então, não conseguiram ter um entendimento espiritual pela palavra, ou não conseguiram ter um discernimento da revelação da palavra. E este podcast eu tenho certeza, com a ajuda da minha irmã Sandra, do Marcos, da minha irmã Ellen, né, dos participantes que vão participar, nós vamos tentar ajudar para abrir o entendimento e esclarecer algumas dúvidas, né? Aquelas que o Senhor colocar nos nossos corações, nós vamos estar passando, né? Então é isso, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Amém. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Então, como nós estávamos falando, né, esse podcast é para trazer alívio, então, e fazer com que as pessoas entendam que muitas vezes acreditar em Deus e não é só acreditar em Deus, né? Que as pessoas têm que obedecer. Então a gente vai trazer uma palavra que está em Gênesis, né? Gênesis 3, onde tudo começou, né? A queda do ser humano. Está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Senhor, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeavam no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores de jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? E comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que te fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Se continuarmos lendo, né, Deus ele dá a oportunidade, né, ali para uma conversa, perguntando, né, a Adão e Eva. E eles viram, né, porque foram abertos os olhos deles que eles estavam nus, né. E aí começou, né, eles tiveram, que quiseram ser parecidos com Deus e ter o conhecimento do bem e do mal. E foi aí que eles viram a nudez um do outro, né. E começou a maldade, porque eles começaram, antes eles eram humildes, né? E assim começou eles ver o mal, o bem, né? Então tudo começou por aí. Eu tô lendo ali, eu entendo, quando nós lemos esses versículos ali, de Deus, ser humano, ser tentado ali por Satanás, vamos dizer que a serpente é uma metáfora, né? Até então, né? Entendeu? Então, o homem sendo tentado por Satanás para não fazer o que Deus disse que era, né? Para não fazer o que Deus disse que era para fazer, fizeram ao contrário. Uma tentação foi, mas eles saíram totalmente do propósito de Deus, dando mais ênfase do que aquilo que não era para fazer, do que era para fazer. Se esquecendo até então, porque quando Deus criou o homem, fez os céus, fez a terra, criou tudo. Deus, antes de criar o homem, criou tudo, né? o mundo até então. E Deus, quando ele faz isso, eu quero só ler um versículo só para compartilhar com o que tu falaste agora. Ele fez tudo para o seu bel prazer, para o prazer de Deus. Sim. E eles, ao ouvir, a gente tem que entender que o homem Adão e Eva, foram os dois, né? Aí eles deram ouvido ao que não deveriam ouvir e obedecer o que não deveriam obedecer, esquecendo que eles foram criados para dar prazer a Deus, né? Que aqui está num livro de Apocalipse, né? Se tratando de escatologia, coisa e tal, mas eu posso aplicar para esse momento, porque a escatologia e por tudo que aconteceu, no final Deus vai dizer: olha, aconteceu tudo que aconteceu até o dia de hoje, aconteceu tanto de bem, mas principalmente o de mal que aconteceu, veio o mal sobre você, mas o bem que era para prevalecer. Porque versículo 4, capítulo 4, versículo 11, que diz assim, ó: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, por tua vontade são e foram criadas. Para quê? Para trazer prazer para Deus. Digno é o de receber glória. Então a glória é para ele, não era para o inimigo. Então eles deveriam entender: não, eu não vou. Deus diz para mim não tocar, porque aqui, além de eu conhecer o que não deveria ter conhecido, eu vou não vou estar dando prazer para você, vou estar dando prazer para Deus, vou estar dando prazer para o inimigo, para Satanás. E é o que a gente vem fazendo até o dia de hoje, no caso, algumas das vezes da vida da gente, na minha caminhada, né? Antes de eu conhecer a Cristo, né? Entendeu? Eu não tinha conhecimento nenhum, mas através eu nasci no pecado, fui concebido no pecado, né? Porque na verdade, se nós pararmos para entender, o primeiro homem foi Adão, e nós somos descendência de Adão. Nós não fomos criados por Deus. Sim. Nós não fomos, Deus criou o primeiro homem, ele não fez eu vim de Adão, entendeu? Então nós somos consequências de Adão, entendeu? E só que aí que tá. Então Deus vendo
Porque Deus ele não tem prazer na morte de ninguém, nem de se desfazer daquilo que ele criou, tá entendendo? Então Deus vendo que nós merecíamos uma oportunidade de vida, foi onde é que vem a nossa vida eterna em Cristo Jesus, né? Para que nós viesse agradar a Ele, para dar glória a Ele, tá entendendo? E só que o ser humano, daí entra naquilo que nós estamos falando, a queda do homem, porque nós entramos na queda do homem e do ser humano, né? Homem e mulher. Então, por nós não darmos ouvido ao Espírito Santo, é que muitas dessas coisas que nós venhamos cometendo dia a dia, ou cometíamos dia a dia, vem nos trazendo um peso na alma, que algumas das vezes até mesmo atinge na carne, entendendo? Porque a nossa alma está enferma, está doente, e nós estamos distantes de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, né? Por não dar ouvido a Deus, né? Aí eles trouxeram uma enfermidade para nós, para mim, para ti hoje, entendendo? Porque Deus deixou procriar. Sadios perfeitos. Nós éramos sadios perfeitos. O propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus era outro, era glorificar Ele. Sim. E ainda é glorificar por Cristo Jesus, mas era para glorificar de outra forma, sem todo esse peso que nós temos hoje na nossa vida. Entendeu? Era ser sarado, exatamente, tá entendendo? Mas não. Mas teve o maligno, né? A sua audácia. Nesse momento ali, né, quando houve o pecado ali, né, que eles pecaram, né? Sim, Naquele momento ali eles perderam a inocência também, né? Exato. Porque eles eram iguais aos animais, né? Sim. Então eles perderam a inocência, conheceram, adquiriram conhecimento, mas ao mesmo tempo, né, entraram em todo esse engano, né? E ao mesmo tempo ali também que ele disse que a mulher enganou ele. Na verdade, a promessa era para ele, né? Isso. Era para ele. Então é ali o homem também começa a fugir da responsabilidade, né? Neste momento. Também. E além de fugir da responsabilidade, né? Botou a culpa na mulher, né? Colocou a culpa na mulher, né? Colocou a culpa É na verdade, mulher. né? Mas que Deus disse para ele, Adão, não é para ti comer o fruto. Em uma parte eu vi ele Sim, dizer foi para a uma mulher. desobediência, Deus né? não falou para a mulher não comer o fruto e disse para Adão. Só que o que aconteceu, eu creio que também por amar, né? Porque eles andavam no Éden. Com certeza eles já conheciam o fruto, a árvore, o fruto que não poderia comer. Então Adão com certeza conhecia o fruto e não comeu enganado o fruto. Sim. Eu creio que ele comeu, né? Deus alertou, né? O pai alertou eles que não era para eles fazerem aquilo, né? Mas como ele viu que com ela não aconteceu nada, não morreu. Comer, porque não vai Era acontecer para ele, nada né? A comigo. promessa era para ele. Não era para ela. É verdade. E isso acontece nos dias de hoje, né? Sim. Aliás, Deus daquela época até os dias de hoje, melhor dizendo, né? Uhum. É que quando Deus fala conosco de tais atitudes de nós não tomarmos, Exato. né? E até porque pasme, né? Vamos entender que Deus falava direto com Adão e Eva, Sim. né? Passou de Adão em diante, Deus já não falava mais direto com o ser humano, usava os seus servos, né? O sacerdote, né? Moisés, assim por diante, né? E os profetas, exatamente, né? Mas hoje Deus fala direto conosco. Deus fala direto através do seu Espírito Santo, com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Sim. Esse foi o propósito de Deus. Então, como Deus persiste, Deus ele dá ênfase, não desiste do propósito que ele inicia, né? Enquanto não se completa, né? Porque Deus, se ele quisesse, ele tinha todo o poder, porque ele começou tudo, e depois disse, não, agora eu vou acabar com tudo aqui, mas Deus, eu entendo que Deus viu que não. É bom, eu tenho em outras palavras dizendo um aspecto, né? Eu tenho uma carta na manga que eu ainda vou ser glorificado na terra, com o propósito que eu tinha. Eu vou me passar por homem, ou seja, vou entregar meu filho na cruz do Calvário, para que morram por essa humanidade. Ele vai passar na face da terra, vai sofrer tudo que esse povo ia sofrer, né? Vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar e o meu Espírito Santo vai descer na vida deles, que daí eu vou falar direto com eles. Porque passando de Adão para cá, vamos já dizer assim, era lido as escrituras sagradas da época, vamos dizer assim, né? A Torá, né? Outros livros e tais, entendeu? E o ser humano não entendia. Não entendia, não cria, não conseguia crer que era Deus que estava falando, não conseguia obedecer.
E Deus teve que trazer novamente o espírito dele dentro do ser humano para ele poder obedecer, para não cometer os mesmos erros que o próprio Adão cometeu. Só que, pasme, né? Isso, daí a gente fica, né? Deus dá certo com um, dá certo com o outro, não, mas não é que não, tudo que Deus faz dá certo. Né? A Bíblia chega a dizer que o espírito está pronto, a carne é fraca, entendeu? Só que eu tenho mas que eu vou entender que lá, para um dos filhos de Adão, né? Deus vai falar, olha, Caim matou Abel, né? Então Deus vai falar para Caim, olha, o pecado está diante de ti, mas cabe a te dominar. Então é isso que Deus espera nós, porque Ele vai nos alertar sempre, o Espírito Santo vai nos alertar sempre. Como Sim. alertou Eva e Adão, em qualquer praticidade de vida, qualquer atitude de vida, né? Entendeu? E só que se nós ouvirmos a voz de Deus, né? E dá para ouvir audível e também dá para ouvir no sentir Ele, no Espírito Santo falando com a gente, entendeu? Muitas das vezes a gente quer tomar algumas posições, algumas atitudes, né? Tu quer tomar, tipo, vou fazer isso aqui, daí tem um pouquinho, alguma coisa, entre aspas, alguma coisa assim, não vou fazer não, né? Ainda que ainda é algo bom, né? É algo bom ainda, vamos dizer assim, né? É porque o próprio Deus vendo que lá na frente o que não ia dar certo. Tá entendendo? Daí eu digo, não vou fazer. E depois eu fico sabendo, ainda bem que, né? A gente até costuma dizer assim, né? Ainda bem que eu não fui lá, que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, né? Verdade. E é o Espírito Santo. Sim. Tá entendendo? Então é nesse sentido que... Sim, algo que nos leva, às vezes soa mais baixo, né? Tu vai fazer alguma coisa, mas é o que, talvez assim, o que tá te levando para aquilo é o que vai te levar para o engano, te levar para uma tragédia, né? Mas Deus está ali te falando, né, o teu coração, né? Exatamente. Que tu não vai, depois que acontece, como tu falou, né? Daí que tu vai dizer, ainda bem que eu não fui, eu que não fiz isso, né? Muitas pessoas acabam perdendo o voo, ônibus, algum meio de locomoção e não sabem por quê. Mas lá na frente tem um propósito, né? Sim, exatamente. Com certeza. Dito isso, assim, por que eu compartilhei um pouco disso aí? Porque pra gente tomar algumas posições, algumas atitudes, e às vezes a gente não consegue ver Deus em algumas situações da vida da gente, né? A gente não consegue ver Deus, tipo, mas onde é que está Deus? Aquela coisa toda, né? Mas não é porque Deus sempre esteve, é só que a gente que não conseguiu discernir a voz dele, ou agir dele, ou manifestar do posicionamento dele conosco, entendeu? E onde é que nós pegamos? Não, vamos pelo melhor, pelo entendimento humano, entendeu? Como muitas pessoas falam até, né? Como eu vou acreditar em algo que eu não vejo? É verdade. Muitas pessoas vêm com isso, né? Mas sendo que eu creio... Nem acredito, né? Exatamente. Que Deus existe, né? Embora só quando uma situação nem acontece, cientista consegue explicar, né? Tá no perigo, como ai meu que o Deus, mundo me ajuda. Exatamente. É verdade, né? É que nem uma... Eu queria até compartilhar, esse dia aconteceu algo comigo assim que eu não sei como aconteceu aquilo aí, mas aconteceu comigo, só eu. Cada um aqui cada um já viu a mão de Deus agir na sua vida. Até mesmo um ateu, uma pessoa que não crê, tá entendendo? Uma pessoa que está iniciando a caminhada já viu. Mas ela só não consegue discernir por dois motivos, né? Eu já vou entrar no que aconteceu comigo. Por não buscar Deus da maneira que tem que buscar de todo o coração, algumas das vezes, tá entendendo? Por causa do quê? Da serpente que fica, não lê hoje, ou não ora, exatamente, ou tu tá começando, para quem tá começando a caminhada, tá indo numa congregação, né, e daí começa a vir um monte de quesinho, né, Sim. A situação, né, seja dentro da igreja, né, a começar a olhar pro lado e não olha pro alto, que como a gente tem o hábito de falar, né, esquece de olhar pro alto, que é o Deus Todo-Poderoso que está no céu, mas o Espírito Santo na terra, né. Mas esse tempo aí aconteceu algo comigo bem, olha, eu já tive talvez você tenha mais experiência comigo aqui com Deus do que eu. Mas eu tive uma experiência assim que foi assim, ó. Que me alegrou meu coração, assim, me deu medo, mas me alegrou meu coração, sabe? Eu estava saindo do culto, atravessando a avenida ali de onde eu trajeto todos os dias, assim, no trânsito. Olha só. E eu já sou bem sofrido um acidente, né? Eu estou atravessando, daí estou parando para atravessar, sinaleiro fechado, o camarada atravessou, parou, mas como ele estava fechado, ele não ia ir. Como ele viu e estava para horizontal, né?
Como ele viu que não tinha veículo nenhum, ele pensou em acelerar, um motoqueiro. Mas acelerou de uma forma, assim, sabe, que ele vinha em direção... que eu vi, estava para mim o trânsito. Eu botei os pés na faixa e eu vi que ele acelerou, voltei. Que ele, no mesmo tempo, assim, ele veio assim, veio outro carro e jogou ele. Só que esse carro jogou ele em cima de mim. Só que esse carro veio em cima de mim, só que quando vinha em cima de mim, quando só fez assim, ó. Desviou. Quem fez isso aí? Entendeu? Então são coisas que a gente não entende, mas daí eu já sabia que existia Deus, já tive outras experiências, né? Mas daí eu digo, mas Deus existe de tal maneira, porque quem é que vai batendo, quem é que vai dar um tapa nessa moto se ela tá vindo em direção em mim? Entendeu? E o camarada caiu 80 centímetros das minhas pernas. Eu não podia correr, que eu tô meio que deficiente, não sei lá do acidente que eu tive, né? E eu ainda tentei correr, e corri, ele caiu 80 centímetros nos meus pés, assim. E, pasme, eu entendo agora, conhecendo as coisas de Deus, na minha pequena sabedoria, que se esse veículo não pegar ele ia me pegar. Mas mesmo assim, Deus foi tão misericordioso, né? Pegou e fez, como se desse um tapa numa mosca, assim. Sabe quando vem uma mosca no teu rosto, assim? Desculpa a expressão, né? Quem sabe até a metáfora que eu estou fazendo aqui, né? Mas sabe quando vem aquela moça, tu faz assim? A mesma coisa eu fui com essa moto. Porque ela vinha em direção a mim, não tinha como ela ir pra esquerda, pro lado direito, sabe? Eu tô assim, né? Meu lado direito, ela foi pro lado direito. E a moto foi pra lá e ele caiu nos meus pés. Deus guarda. Deus guarda, então é o poder de Deus, então é o agir de Deus, uma coisa que a gente não vai entender se a gente não tiver fé e crer que existe um Deus. Que não foi em vão que nós estamos na face da terra. Então, você, irmão, irmã, ou quem sabe não é crente, que está nos escutando, entenda que existe um Deus. Ele fez tudo perfeito, mas por causa de um homem, tudo entrou a maldade mesmo no ser humano, entendeu? Mas também por causa de um homem entrou a benignidade, que é Cristo Jesus. Amém? Então, e é por isso que Deus faz essas coisas também. Por que Deus faz para um e não faz para os outros? Ninguém é merecedor, não tem sequer um bom, a Bíblia diz, né? Nos ensina que não há sequer um bom na face da terra, né? Exatamente, mas nós temos que entender, você que está nos escutando, tem que entender que Deus está restaurando o nosso ser para nos entregar algo melhor. Isso que nós temos que entender, tá entendendo? E Ele não vai nos dar nada que vai nos tirar da presença dEle, mas enquanto nós não estivermos preparados para receber dEle, até mesmo para entrar no lugar qual Ele preparou para nós, Ele não vai nem permitir com que nem eu não permitiu nem que eu falecesse naquele acidente. Seria o segundo acidente, né? Que eu já tinha sofrido um, né? Entendeu? Então, porque além do propósito que Deus tem comigo, tem um propósito. Mas esse propósito que Deus tem comigo, Ele pode ter com a Ellen, Ele pode ter com a irmã, né? Se eu estivesse pronto para ir dar o reino de Deus, para entrar nos céus, né? Tá entendendo? Então eu entendo assim, Deus ainda tem um propósito. Eu acredito que quando aqueles que têm chamado, eu acredito que a pessoa já sente, mesmo antes de ser crente, né? A pessoa vai notando que tem algo diferente na sua vida. Mas eu acho que tem um tempo exato. Né? Para que haja esse encontro. Então muitas vezes Deus permite que a pessoa, talvez ela numa fase ela está bem, mas de repente ela começa a ver que a vida está ficando difícil, né? A vida está se tornando difícil. Sim. Talvez no relacionamento, ou uma pessoa que não tem um relacionamento também, né? Então Deus permite que aquela pessoa talvez, assim, porque tem pessoas que são pelo amor, né? Mas muitas vezes a gente se aproxima de Deus por quê? Porque está passando por luta, por sofrimento, porque quer mudança na sua vida. Então, tem um tempo, existe o tempo exato. O tratamento, né? Isso. Então Deus permite. Não é o nosso tempo, é o tempo é o nosso de Deus. tempo, é o tempo de Deus. Mas Deus cria circunstância por causa do livre-arbítrio, porque quando tudo vai bem na nossa vida, às vezes a gente não vai buscar. Geralmente, né, a gente vai pela dor. Então Deus, Ele fragiliza o coração, né? Deixa o coração de carne, né, vamos dizer assim. E quando tu tá sofrendo, tu começa a buscar, né, alguma ajuda de alguma forma. Né? Creio que a maioria das pessoas, elas vão ao encontro, elas começam a orar, pedir ajuda, né? Mesmo que
muitas vezes nem conhece ou não tem uma religião. Mas voltando ali ao assunto da queda, né? O que eu entendo? Aconteceu o pecado, né? Afastou Deus e o homem. O homem ficou, só para quem está ouvindo entender, o porquê que eu preciso de Jesus. Porque às vezes as pessoas pensam, eu já creio em Deus, eu não preciso, né? Não preciso ir numa igreja, não preciso nada. Né? Eu já creio, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu não roubo, não traio, não furto, né? Não tenho esses grandes, vamos dizer assim, pecados. Mas, para as pessoas entenderem que todos nós, independente, inclusive crianças, né? Quando já começa a ter o discernimento do certo e do errado, são pecadores e precisam ser lavado com o sangue de Jesus. Então, às vezes, as pessoas não entendem que elas precisam ter... Quando nós nascemos, nós estamos distante, né, de Deus. Distante. Nós temos que se aproximar. Então, de Jesus, né, no caso. Quando a gente... o ser humano, ele tem um tempo, então ele tem esse tempo para se aproximar de Deus, né? Porque quando somos crianças, nós estamos distantes, na verdade. Então, quando a gente tem consciência daquilo, a gente tem que lutar para se aproximar, né? Cada vez mais. E o lugar esse é onde Deus se manifesta, né? Que, como a minha irmã Sandra estava comentando agora, que às vezes a gente para a pensar isso, na verdade, isso já aconteceu comigo lá atrás, antes de eu acredito que Deus começou a me chamar lá, né? Que eu pensava, eu pensava assim mesmo, que eu nunca ia vestir um terno, não que terno salva alguém, que não é nada disso aí, tá, né? Mas eu julgava, né? Eu digo, se eu quiser eu oro em casa, eu rezo em casa, falava, né? Se eu quiser eu rezo em casa, aquela coisa toda, né? Mas a gente tem que entender que, em dois aspectos, o livre-arbítrio espiritual e o livre-arbítrio físico, humano, natural, posso dizer assim. Né? Por exemplo, Deus escolheu um povo de lá no início de já escolheu um povo já a partir de Adão, na verdade, né? Se nós parar para analisar, né? Entendeu? E pode isso aí, Deus continuou, eu vou separar um povo para que através desse povo se manifeste. Quem quer, eu vou usar em outras palavras, quem não quer, muito vai querer, né? Porque Deus, nós estávamos comentando agora, é através das nossas fraquezas, das nossas atitudes, das nossas dependências, de algumas coisas que nós chegamos a Deus, né? Então Deus não pega ninguém à força. Ninguém não chama ninguém à força, né? Esse é o livre-arbítrio natural, né? Esse é o livre-arbítrio natural. Não, tu quer... Criar circunstância para que as pessoas se aproximem. Se aproximam, tá entendendo? Ele não obriga, mas ele vai criar circunstância para que as pessoas se aproximem, né, dele. Esse é o trabalhar de Deus, né? Até como a gente estava falando essa semana na igreja, ele não arromba portas. Não. A gente que tem que abrir para ele vir, né? Sim. E se aproximar de Ao nós. contrário do nosso oponente, né? Exatamente. Que tanto tem confundido, né, o ser humano, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas que estão mesmo dentro da igreja e priorizam outras coisas. Eu, no meu ponto de vista, eu não vejo qual é a dificuldade para quem já tem um envolvimento, né? Para quem já está junto ali, de seguir, né? Uhum. Então, muitas vezes as pessoas dizem, hoje eu trabalhei demais, estou cansado, não vou à igreja, né? Eu acho que a gente tem que usar todas as nossas forças, né? Para ir e ter esse compromisso com Deus. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, né? Mas no começo eu digo que é bem difícil, assim, né? Sim. Porque o inimigo, ele vai te jogar de todas as formas para te não ir, para te não estar presente ali, né? Sim. Então, o começo é sempre mais difícil. Sim, mas é isso que talvez as pessoas têm que saber, precisam saber, que precisam ser orientadas pro amadurecimento. Nós temos uma parte, quando se inicia a caminhada cristã, a pessoa está na igreja, mas ela precisa do amadurecimento, precisa que outra pessoa diga, irmão, permaneça, fica conosco, que tu vai amadurecer e tu vai começar a colher os frutos, aquilo que Deus tem para tua vida. Então é assim, né? Eu entendo. De primeiro momento, a gente vem para a igreja não tem propósito nenhum. A gente vem pela dor. Né? E, o propósito é humano. É um alívio, o propósito é humano. É humano, né? Mas Deus é tão misericordioso. Vai tirar aqueles problemas. E Ele é tão misericordioso, amoroso, que Ele
independente da nossa intenção de estarmos ali, ele começa de eu vou te mostrar quem eu sou. Ele começa de primeiro, daí ele começa a nos dar aquilo que nós até não pedimos, que não é dívida, a gente não é de nada, né? Mas coisa que quem sabe não vou dar porque não está na condição de receber. Nós temos que estar na condição de receber. Sim, existe uma preparação. Exatamente, né? Mas eu não vou dar só para ele entender que eu sou Deus, que eu posso dar não só isso, mas muito mais do que ele almeja. E a Bíblia diz isso mesmo, que Deus ele nos faz nos receber, nos dá infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos, né? Entendeu? Então eu venho para Deus, coisa e tal, daí começar a abrir porta aqui, fazer um monte de coisa, né? Que eu digo, mas olha só, aconteceu. Só que a partir dali, agora eu já sei quem é Deus. Ele vai, né? Eu digo, agora tu sabe quem eu sou, então eu tenho as minhas regras, vamos dizer assim, que são os estatutos de Deus, a lei de Deus, né? Que hoje está no nosso coração, que é o Espírito Santo falando, né? Entendeu? Então tem as minhas regras, entendeu? Porque para que eu possa te abençoar de tal maneira. Porque Deus não pode se contradizer na sua palavra, né? Se nós lemos lá o Salmo 73, se não me falha a memória, Salmo de Asaf, diz que Deus é bom para com o seu povo Israel, para com os bons de coração. A Bíblia chega a dizer também que não há um sequer bom de coração. Mas quando nós somos bons de coração? Quando nós deixamos o Espírito Santo agir nas nossas vidas, né? A bondade de Deus desce sobre nós, né? E então, mais para isso, qual é o nosso propósito aqui, né? Ajudar este irmão, essa irmã que está nos ouvindo, ou não crente, né? Que está em crescimento espiritual, que está em batalha espiritual, que não está discernindo, tá entendendo? Para que persevere no meio do povo de Deus, onde Deus te colocou, onde tu conheceu a palavra, para que tu possa se alimentar mais, beber mais dessa água, para que Deus venha derramar mais e ter mais entendimento, né? Para ter crescimento. Porque para que chegar num dia que for tentado em qualquer situação de... Vou usar um tentado na situação de parar na caminhada, quem sabe, por causa de uma situação A ou B, não parar, porque se alimentando de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, é que eu vou ter entendimento se eu persevero ou se eu volto para trás. E Deus nunca vai dizer assim, eu volto para trás. Né? Então, com o pecado, né, houve a necessidade de ter um Salvador, né? Então, Deus, para ter um resgate do homem que, no caso, havia se perdido para a morte, né? Que o pecado era a morte. Então, Deus fez Jesus, né? Se fez carne em Jesus para dar uma oportunidade, né? Para o pecador. Então, como eu estava mencionando antes, às vezes as pessoas já acham, por causa do orgulho, né? Elas acham que elas não precisam de Jesus, o sacrifício de Jesus. Então, muitas pessoas, mas independente, né, disso, o inferno é real. E a nossa vinda nesse mundo é para fazer uma escolha para onde vai a nossa alma. E se é para o céu ou para o inferno. Ou seja, quando nós nascemos, Deus não nos condena, né? Isso. Não há uma condenação. Exatamente. Então, por isso que muitas vezes também as pessoas não entendem. Por que o batismo adulto? Né? A gente vai errar no decorrer da nossa vida. E o batismo adulto é a escolha, né? Eu já sei, eu já tenho do que eu quero seguir Jesus. A consciência, né? Já tenho consciência. Então, por isso que a gente tomar essa escolha de muita gente às vezes não entende, mas agora virou crente, agora não peca mais. Não é isso, né? Mas só que daí a gente tá sempre, para errar menos, temos que ter intimidade com Jesus, o Espírito Santo de Deus nos convencendo do certo e do errado. E para errar menos, temos que estar sempre próximo, porque nós vamos ser sempre imperfeitos, mas próximo ao perfeito que é Jesus, né? Então, como eu estava falando antes ali, para quem, no caso, quem estiver escutando e às vezes pensa, né, como muitas vezes eu já recebi essas perguntas, mas é só os crentes que têm fé? É só vocês que têm fé? Não, mas não é isso que a gente está querendo dizer. Eu sei que as pessoas têm uma crença, mas ser obediente ao mandamento, porque se eu digo que eu amo Jesus, eu vou ser obediente. Então, através de Jesus, como eu canso de falar, as pessoas às vezes não vão para o inferno por causa do pecado, e sim do perdão que elas rejeitaram, que é Jesus, né? Então é isso que eu queria deixar, né, no caso, que a pessoa
precisa ter essa escolha de batismo adulto, porque ali ela vai, os pecados dela são lançados no mar do esquecimento, tudo que ela fez ali é lançado no mar do esquecimento, e cada novo pecado que ela errou por fraqueza ou por não saber, ela se achega a Jesus e se arrepende. Até nós morrermos, nós vamos cometer pecados, mas sabemos que se olharmos para a cruz, eu gosto de lembrar daquela passagem, né, que tem do povo de Israel no deserto. O povo via sinais, via todos aqueles, mas sempre estava pecando. Então eu falo, tem uma passagem da serpente, né? Então a serpente, o povo errava, como castigo foi lá a serpente e picava eles. Então o povo orou e disse para Moisés para que fizesse alguma coisa, pedisse a Deus alguma coisa para que eles não morressem, né? Então Moisés criou uma serpente de bronze, o povo ia lá e olhava para a serpente e não morria. Então eu digo isso, né? Às vezes o povo erra, faz hoje nós, né, erramos, vamos lá e olhamos, né? Tem até em Mateus, se eu não me engano, que fala, né, que assim como a serpente de bronze, era necessário que Jesus fosse levantado, né? Por que eu quis dizer isso? Precisa sempre estar passando por uma dificuldade, sempre passando por um problema, sempre com alguma coisa, sempre, por exemplo, ser picado lá pela serpente para ir, mas não estão entendendo que mesmo quando a gente não cometeu o pecado, às vezes é picado pela serpente, né? Tem que ir lá olhar para Jesus, a gente tem que estar sempre indo, voltando para Jesus, até a nossa ida, né? Se lavando no sangue, por isso o batismo. Eu queria continuar nesse aspecto do pecado e juntar algo que é muito interessante. Porque antes de nós não conhecermos a Deus, ou não se batizar, ou até mesmo não conhecer a Deus, né? Porque a Bíblia vai falar lá de um povo, quando é descido o Espírito Santo, Pedro vai visitar um pessoal, vou usar esse termo lá, né? Naquela região lá, e estão cheios do Espírito Santo. Como é que nós não vamos dar água para esse povo? Tá entendendo? Então eles já estavam prontos para receber, para se batizar. Tá entendendo? Então eles não eram batizados ainda. Mas com tudo isso eu quero dizer, o pecado, nós não sendo Cristo, nós temos não estamos em Cristo, nós temos um livre-arbítrio humano. Mas a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós temos o livre-arbítrio espiritual. Por quem é o livre-arbítrio espiritual? É Cristo Jesus. Que antes eu não conseguia vencer o pecado, porque eu mergulhava no pecado, eu era escravo do pecado, exatamente. Obrigado, emocionante. Então, só que a partir do momento que, ainda que eu não me batizei nas águas, eu comecei a me entregar minha vida para Cristo Jesus, a buscar Ele na congregação, em leitura bíblica, em intimidade com Ele, contato com Ele, onde é que eu tinha meu emprego, coisa e tal, o Espírito Santo começa a se manifestar. E quem é que está dominando a minha vida? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me dá um livre-arbítrio de eu não cometer mais o pecado. Ele me dá isso aí. Só que se eu der lugar, que nem Adão e Eva deram, provavelmente eu vou pecar. Mas a Bíblia diz também, se eu pecar, eu tenho um advogado. Aleluia. Amém? Entendeu? Mas então, é o que eu tenho que entender nesse aspecto do livre-arbítrio. Hoje, eu tenho que entender assim, que eu não posso só pensar assim, pô, eu pequei, Deus me aceita assim, mas Deus está me dando uma força. O livre-arbítrio é força hoje, tá entendendo? Então o Espírito vai dizer, não, tu está revestido do meu Espírito, o Espírito Santo vai... Ele avisava, antes de eu ser crente, me avisava, só que eu não tinha ele agindo dentro de mim. Eu dava lugar para tudo que não era de Deus, tudo que era contra Deus, tá entendendo? Só que não, a partir do momento ainda que eu não desci as águas, tá entendendo? Mas o Espírito já está agindo em mim, porque eu estou aceitando ele. Eu fui na congregação lá, ouvi uma palavra, eu preciso de Deus, senti que eu fui na congregação porque eu senti que eu preciso de Deus, e houve o apelo, eu aceitei Jesus. A partir dali, Deus começa a agir em mim. Entendeu? O Espírito Santo começa a agir, né? E chega na hora de eu tomar qualquer decisão de pecaminosa ali, né? O Espírito Santo dando força para mim não ir. Entendeu? Mas eu tenho que dar ênfase no meu lugar para o Espírito Santo, né? Entendeu? Então, e daí o pecado é só consumado a partir de nós não damos ouvido para o Espírito Santo agir na nossa vida. E é onde é que vem todas essas situações, né? Então, isso eu tenho entendimento que é o quê?
começa a partir de um novo nascimento, né? Que até está escrito lá em... eu quero ler esse versículo é muito forte. Que João capítulo 3, versículo 13 em diante. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Daí Jesus aqui está falando com um certo ancião, mestre, conhecedor da palavra de Deus e tal, né? E só que ele para nós entender, né? Como é que ele é um cara, um homem que conhecia, um mestre, conhecia tudo sobre as coisas de Deus, só que ele não tinha se entregado ainda. Né? E então, tanto é que quando Jesus faz ali no versículo... Um teólogo, né? Exatamente, ele era um erudito, né? E daí no versículo 4 lá o Nicodemo vai dizer, então ele está falando para Nicodemo, né? Que se converteu. Na verdade, daí ele se converteu a partir das palavras de Jesus Cristo, né? Jesus ainda em carne, mas eu entendo ele que ele sentiu Deus na vida de Jesus falando com ele. Né? E, na verdade, nós somos um canal de bênção para as pessoas. No momento que eu estou compartilhando algo das Escrituras Sagradas para alguém, se a pessoa aceitar, tem que aceitar, né? Ela vai ter um entendimento e vai aceitar, e meu Deus vai começar a trabalhar quando ela se entrega para Cristo, não por mim. Porque o espírito dela recebeu o que o Espírito Santo falou a ela, né? E então Jesus falou para ele, olha, disse Nicodemo, né? Nicodemo vai responder, versículo 4, capítulo 3 de João, né? Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus já disse, e respondeu: na verdade eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, nossos atos carnais, né? Aleluia. E o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, o Espírito Santo, né? E não te maravilha ter dito isso, necessário é nascer de novo. E bom, até que tá bom. Por que eu quero dizer isso aqui, ó? O que aconteceu? Nicodemo ouve isso aí. Primeiro, na verdade, ele foi até prudente. Vamos contar um pouquinho da história que é muito interessante, né? E coisa que cada um, Ellen, Marcos, você que me ouve, a japonesa irmã Sandra, né? Porque nós buscamos Deus na congregação, buscamos. E é bom, continue buscando. Mas Deus espera um secreto de nós. Sim. E foi o que esse homem fez. Por outros aspectos também, perdão. Outros aspectos também, porque se ele fosse... Mas é aí que a pessoa tem que buscar mais conhecimento, né? Exatamente. Se aprofundar mais. E foi o que ele foi fazer. Sim. Entendeu? O que eu quero dizer, porque ele entra no secreto, né? Até então, porque ele teve que tomar essa posição, porque ele já tinha entendido, só que ele poderia ser repreendido e a obra de Deus não ser concluída na vida dele. Porque ele era um mestre, ele era fazer parte do sacerdote daquela... Alguém importante. Né? Exatamente, muito importante, né? Então, onde é que ele vai à noite, né? Alguns pregam dizendo que foi escondido, aquela coisa toda. Não, ele foi sábio. Sim. Nicodemo foi sábio, ele pegou, não, peraí, eu tenho um momento que eu vou buscar Deus. Sim, tem uma dúvida. Eu tenho uma dúvida e eu vou buscar ele nesse momento. Então, aí que entra. Por isso que, às vezes, assim, eu entendo que alguns irmãos, né? Quem sabe é a própria Ellie, né? E você que está nos escutando, nos assistindo, pensa assim, eu vou orar a tal hora, tal lugar. Vamos usar um monte, por exemplo, né? Os irmãos vão para um monte, né? Porque sabe que lá vai ter uma manifestação de Deus, coisa e tal, né? Vai ter um encontro de Deus, aquela coisa toda. Deus se manifesta em vários lugares, não quero sair daqui do assunto, né? Mas Nicodemo, ele precisava encontrar a palavra certa no momento certo, né? Porque ele não tinha entendimento. Mas e é isso então, que todo novo convertido, ou até mesmo... Mas então todas as religiões e todos os caminhos levam a Deus? Não. Dependendo da tua pergunta que tu está fazendo, né? Entendeu? O aspecto da pergunta, né? As pessoas falam, todas as religiões e todos os caminhos vão levar a Deus? É uma pergunta que as pessoas... Porque eu entendo assim, para me levar a Deus, eu ainda não estando em Cristo, vai entrar naquela mesmo, naquele mesmo assunto que nós iniciamos ali, eu estou passando uma mesma situação e eu não estou me encontrando aqui, tá entendendo? Nessa religião, vamos dar exemplo, né? Eu não estou me encontrando nessa religião e eu estou padecendo coisa e tal, aquela coisa toda não está legal aqui, e daqui a pouco em cima daquilo ali Deus age. É um meio de
de não ela me levar, mas através de onde é que eu estava, tá entendendo? Então, talvez então não é nem a religião, né, na verdade, né? O Tá único entendendo? caminho que leva a Deus é Jesus. É Jesus, exatamente. A situação, né? Mas não aquela instituição ali, né? Sim. Tá entendendo? E que nem Nicodemo. Nicodemo ele estava numa instituição de conhecer a Torá, quem sabe até pregava mesmo, né? Só que ele seguia uma regra por escrita, mas ele não tinha discernimento de quem era Deus. É o entendimento, né? Que era Jesus. Exatamente, né? E a Bíblia vai dizer lá na frente, que, né, para não ficar muito extenso, não vou ler, mas vai dizer lá na frente que ele se converte a Jesus. Tanto é que quando Jesus é morto e vai para aquela pedra lá no sepulcro que José de Arimateia pede o corpo dele para sepultar o corpo de Jesus, Nicodemos ajuda, tá entendendo? Em toda aquela situação ali, né? E também pede, se envolve com aquilo ali. Ou seja, se Nicodemo não tinha aceitado, ele não ia nem. Se eu vou dizer outras palavras, não, esse camarada veio aqui, falava dizendo que é Deus e coisa e tal, né? Não, ele foi lá e a Bíblia diz mesmo, que ele tomou posição, ajudou no sepultamento de Jesus. Entendeu? Mas ele teve que buscar no secreto, que é. Qual é o nosso secreto hoje? Eu já termino aqui, né? No caso, buscar onde quando ninguém não está. Eu fui na congregação, fui. Ouvi uma palavra, fui. Mas eu volto com aquela palavra para mim, para minha casa, né? Para minha casa espiritual, sim, mas para dentro do meu lar, para minha vida, melhor dizendo. Para minha vida do dia a dia, para mim buscar Deus de uma forma que ninguém vai ver, mas Deus vai me ver. Outra pergunta, então. Então, Deus é ruim, no caso, quando Ele cria uma luta, uma prova, uma doença, uma morte, alguma circunstância para me trazer perto dele? Algum problema? É isso que nós comentamos ali antes. Sim. Pergunta que eu estou fazendo. É o que muitos entendem. Muitos entendem, mas eu entendo que Deus não é ruim. É permissível. Nós temos que entender o seguinte, que nós nascemos do pecado. E tudo que vier, Deus vai permitir em cima daquilo, não que Ele queira, tá entendendo? Mas vai depender de mim. Alguma das vai depender de mim das situações. Não que eu não possa ficar doente, não posso ter isso, aquilo, mas é que Ele sabe que eu posso suportar e em cima daquilo ali Ele quer até me mostrar, não só pra mim, quem sabe. Mas, por exemplo, assim, uma criança que é pura, criança é pura, né? Uhum. Uma criança fica doente e morre. Aonde eu vejo Deus nisso? Eu vejo Deus livrando ela, porque a começar a falar já a palavra certa, ela é pura. Então, ela já, entre aspas, eu vou usar esse termo aqui, o papel dela já foi cumprido, tá entendendo? A Bíblia diz que quando o ser humano morre, eu vou usar um versículo, voltando para a tua pergunta ali, entendeu? Que Estevão, quando foi apedrejado pelo sacerdote da congregação, ele viu os céus abertos. Ele não sentiu, ele não chorou, ele não sentiu dor nenhuma, ele não sentiu nem a dor que Cristo sentiu. Tá entendendo? Então é a mesma coisa, eu entendo que a mesma coisa é ser com uma criança que... O que ele quis dizer? Que não é um castigo. É, não é nada, entendeu? exatamente, não é um castigo. Aquilo ali Deus vai levar... O melhor lugar é estar com ele. Lá tudo é perfeito. E outra, Deus, olha só, porque ele sabe lá na frente que vai acontecer. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, então ele sabe tudo. Entendeu? Né? Exatamente. Então ele vendo que, olha, entra quase com aquele testemunho que eu comentei de mim. É melhor eu levar essa criança que está pura do que ela crescer, né, e ter uma adolescência de se perder. Tá entendendo? Se perder, ou até mesmo a consequência. Bom, eu não sei nem no que aspecto está falando que essa criança pode ter partido, né? Mas se for uma enfermidade que os pais não vão poder suportar, tá entendendo? Porque vai vir muita situação, muita luta que a pessoa não tá nem esperando. E se Deus ver que ela não vai suportar, vai sair da presença de Deus, Deus não. Eu acho que o tempo agora é agora do que lá na frente. Tirar, certo? Tirar. Eu tenho eu até me permito, né, eu compartilhar. Tem um amigo meu que tem um homem de Deus, servo de Deus, me levou por vários lugares assim, para nós ministrar a palavra de Deus, né? E hoje ele está, olha só, eu não estou saindo do teu assunto, né? Mas eu quero tentar responder para te entender, ou para quem está nos escutando, né?
E um homem de Deus, servo, usado por Deus, sabe? E hoje ele está em cima de uma cama, fez várias cirurgias, algumas não fizeram, ele está há uns 5 anos já nessa cama. Tá entendendo? Daí eu conversando, digo, mas o que está acontecendo? É prova? Não, não é só prova. Provavelmente tem um agir de Deus em cima daquilo. Eu até falei para ele, eu até não estou expondo a pessoa aqui, né? Porque não expor ninguém, né? Eu não procuro não expor as situações, né? Mas eu compartilhei com ele. Foi um pisar em falso dele. E tem pessoas que Deus quer livrar, e Deus queria livrar ele desse pisar em falso. E Deus permitiu acontecer isso. Daí aconteceu ele hoje, eu falo com tristeza, isso aí porque é um cara que eu amo muito, sabe? Ele está em cima de uma cama, quebrou os dois lá das cadeiras, tem um intestino que está meio que está sob risco, e tem um filho especial. Um filho especial. Especial é uma filha autista, né? Entendeu? Especial. Daí eu tipo, Deus com certeza falou para ele que não é. Deus sempre avisa antes de qualquer coisa. Qualquer coisa Deus sempre nos avisa, né? Então Deus falou para ele, eu tenho certeza e convicção que não era para ele ter tomado essas atitudes, pelo menos de ter aquele filho. Mas ele achou que aquele relacionamento para ele era bom, agradável a Deus, que era de Deus, aquela coisa toda. Aí que está aquele aspecto de a gente não buscar o Deus no secreto e não ter discernimento do que Deus tem para nós. Porque Deus, ele é o Deus sobrenatural, é espiritual, mas ele age no natural. Tanto é que ele colocou Adão e Eva no jardim, nas coisas naturais. Tá entendendo? Então ele entendeu que aquele relacionamento dele era de Deus e coisa e tal, e prosseguiram. E eu não podendo dizer para ele que não era, porque quem sou eu, né? Se Deus mostrou para ti, se Deus falou para ti, né? A não ser se Deus não fala, mas Deus não falou nada para mim isso aí. Nós éramos muitos amigos, né? Mas eu vi que... Tem uma situação que é bem assim. O milagre, né? O milagre é um poder de Deus, né? É um poder, no caso. É só uma manifestação do poder de Deus. Por que muitas situações de enfermidades Deus cura e outras não, né? Na verdade, às vezes, eu estou falando agora de um lado de crente, às vezes as pessoas acham, Deus precisa fazer um milagre para conversão, mas esse aí não vai trazer a conversão das pessoas, né? Não vai trazer, não é como o milagre é um sinal, igual aquele povo todo do deserto viram os sinais e não se convertia. Verdade. Então, o que eu quis dizer com isso aí, né, que o milagre de Deus é a salvação. Esse é o verdadeiro milagre. É o verdadeiro milagre. Entendeu? Então, talvez assim, a pessoa passou por aquela enfermidade, às vezes tem criancinhas ali com câncer, coisa, orando e pedindo a Deus. Só que quando eles vêm, às vezes chega um grau, que às vezes tem uma experiência, até tem um cara chamado Marcos, né, que até apareceu na internet, ele dizendo, Deus é real, ele não queria voltar porque ele viu algo já lindo, e muita gente às vezes nem quer voltar, entendeu? Então às vezes as pessoas acham, meu Deus é ruim, Deus está castigando, não é isso, entendeu? É porque às vezes a pessoa já viu um lugar tão maravilhoso, sim, que não quer mais voltar, que não querem mais voltar, então não é um castigo de Deus, entende? Deus é tudo. Mas tem o castigo de Deus? Não, tem, entra no que eu até queria completar. Daí é com ato, né? Com os atos, adultos, né? Se tu me permite. Então, e daí isso aqui vem através, por causa de um adulto, pode vir por uma criança. Pode ser que nesse que eu acabei de falar desse menino, desse irmão. Entendeu? Então não era para ter nascido essa criança, porque provavelmente ele já sabia da situação de que ela, a própria esposa, né? Porque foi por causa da esposa, na verdade, né? Tinha situação, ele sabia que não podia ter esse relacionamento. Mas ele resolveram ter. Me lembrei da passagem de Davi e Betseba, o filho primeiro. Entendeu? Uma Então, consequência de pecado. Exatamente. Então, a consequência de pecado dos pais atinge até a terceira geração. Sim, como a salvação também, é um caso da terceira e quarta geração. Mas é que nem. Mas essa criança, ninguém pecou, né? Mas é para a glória de Deus. Porque como glória de Deus, a criança faleceu, né, Deus levou. Daí vem o livramento lá na frente, eu entendo. Tudo bem, veio, mas eu poderia fazer o milagre, mas tu ia suportar até o milagre ser concebido, acontecer o milagre, a restauração toda, a pessoa ia conseguir? Diz, não, então é melhor agora, eu vou cortar, ou eliminar com essa situação é agora, porque o coração dos pais eu vou tratar do decorrer da situação. E o Espírito Santo trata mesmo. Tá entendendo? Trata, claro que é. Eu entendo, perder qualquer ente querido. Meu Deus, vai cair a ficha no meio da semana.
começa a cair a ficha. Porque ali a gente tá em pranto, eu sei, porque já passei, eu tô em pranto aquela coisa, mas no meio da semana que vai cair a ficha. Só que daí, quando cai a ficha, eu estou usando esse termo, né? Porque cair em si, né? Melhor dizer, né? Então, quando eu cair em si, eu vou estar, e vai ser num lugar que ninguém vai estar perto de mim. E eu já passei por isso aí, entendeu? Eu vou formar perto do meu irmão até então, né? Muitos anos eu não era nem crente, na verdade. Daí eu tava em casa, eu comecei a lembrar, e começou a vir, tá entendendo? Mas eu tenho certeza, mesmo eu não sendo crente, que o Espírito Santo me consolou naquele tempo ali, tá entendendo? Até por causa, quando eu perdi ele, na verdade a perda dele justificava, né? Não que Deus queria, né? Mas justifica, né? Porque ele estava numa atitude errada ali, coisa e tal, né? Mas então, o que eu entendo? Então, o Espírito Santo, ele vai, daí foi dali em diante, o Espírito Santo foi trabalhando em mim, agindo em mim, né? Agindo em mim, e eu ainda não crente, comecei a, em vez de voltar para Deus, daí começou uma ação dobrada em cima de mim, né? Bom, já que eu consolei ele dessa forma, ele vai fazer coisas que ele vai se entristecer e eu vou atrair ele para mim. Foi o que aconteceu, tá entendendo? Onde é que Deus me chamou para perto dele, pela dor e coisa e tal, e pela misericórdia de Deus estou tentando até hoje agradar a Deus, né? Mas ele me consolou daquela situação de perder um ente querido. Ele foi o Espírito Santo. Porque por mim, até hoje não, na verdade não é, foi 2 pessoas que eu já perdi, parece. Na verdade, desde que eu me conheço por gente, né, pode dizer assim, de adulto já, né, 2 pessoas que eu tive, né, que eu perdi meus pais bem cedo, né, eu tinha 7 anos, né, mas vamos falar de adulto, que a gente tem mais entendimento das coisas, né, então eu ficava pensando, ficava lembrando ali, mas o Espírito Santo me consolava, tá entendendo? E o Espírito nos consola, só que a gente tem que, eu não posso dar isso para a situação, eu tenho que entender que tem alguém por mim, que tem alguém que me sustenta, que me guia, que me guarda, que tem um entendimento mais além do que eu entendo, ou do que eu posso imaginar, né? Mas isso também se trata de fé, na verdade. E a fé vem por ouvir e não pelo que está vendo, mas pelo que tu cresce em ver. Agora sim, mas por isso então congregar. Por isso congregar. Porque quando a gente estiver junto, ouvindo, praticando... A gente precisa se envolver. Porque quem já está no caminho, já passou por uma experiência talvez, mas precisa congregar para quê? Para que fique mais aprofundado. Né? Conhecimento, né? Isso mesmo. E outra coisa então, ainda voltando à queda, né? Só para não fugir. Não. Sim, não, mas é interessante porque... todos pecaram, né? Todos pecaram. A partir dali da queda de Adão, todos são pecadores, Foi né? destruído da glória de Deus. E geralmente quem tem mais promessa e tem um propósito, né, na obra de Deus, que Deus quer usar para a salvação de outras pessoas, é aqueles que têm muitos pecados, né, que já fizeram muita coisa errada. E o inimigo sabendo disso, eu já cometi, mas o inimigo sabendo disso faz com que as pessoas errem muito, pequem muito, porque a intenção dele é não fazer com que conheça Deus. E quando peca, ele oferece as coisas. E quando peca, ele é o primeiro a dizer, mas tu vai lá, tu não é merecedor, tu não deve, né? E uma coisa que eu quero dizer, a pessoa está pronta para ser batizada é aquela que ela aceitou Jesus na sua vida, porque pecado ela sempre vai ter, né? Vai ser justificado depois. Mas quando ela aceitou e tem discernimento, é isso que eu quero para minha vida, servir a Jesus, ela está pronta para ser batizada. É isso que a Bíblia nos diz, quando eu tenho discernimento, eu quero, né? Então, eu, né, pensava assim, fui bastante tempo na igreja e pensava assim, mas eu não tô pronta, eu fui mais de 8 anos e achava, eu não tô pronta. Eu não tô pronta, eu não devo, mas eu olho isso, mas eu ainda faço isso. Eu não estou pronto para me batizar. Na verdade, Jesus, ele faz o chamado para que a gente venha como nós estamos, né? Sim. A gente nunca vai estar pronto. Exatamente. Nunca. Entendeu? A gente sempre vai precisar ser justificado pelo sangue de Jesus, sempre. Mas daí a gente sabe para onde correr. E como eu, ainda só para enfatizar mais um pouquinho em cima, né? Pecamos, ficamos orgulhosos, porque eu digo, por que orgulhoso? Porque a gente acha que não precisa do sacrifício de Jesus. Vou conseguir sozinho. Caiu na palavra, eu quero ver depois. Vou conseguir sozinho. E não, a gente sempre vai precisar. Pequei, a gente é fraco, né?
Então a gente sempre vai estar precisando, e Jesus Necessitar, somos orgulhosos necessitados. porque, mas daí como caem muitas pessoas. Mas eu já creio em Deus, isso eu senti na minha família quando eu fui falar para eles, mas eu já creio em Deus, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço nada de errado, para que eu vou ir para uma igreja? Mas como eu digo, como se fosse só isso, né, irmã? crer, até o diabo crê, ele teme lá, ele sabe da existência, ele sabe que Jesus, mas crer e não obedecer não serve para nada. Então, obedecer aos mandamentos, errando muitas vezes, caindo fraco, mas se lavando no sangue. Eu preciso ir na Eu igreja. preciso de Deus, eu preciso Ser buscar. transformado. Eu nascer de preciso. novo. E como? Preciso. Se chegando perto, através de como? Oração, não precisa. É como eu digo, a gente não vai estar, nós temos, um dia tem 24 horas, né? A igreja muitas vezes é só 2 horas, né? E às vezes tu tá lá dentro, tu vai estar ouvindo, não é tua busca, mas durante o teu dia tu vai buscar, né? Teu dia tu vai ter um encontro, Pai, uma conversa, uma oração, uma conversa, Pai, eu preciso de Ti, Pai, como Tu é bom. E por que eu falei às vezes orgulhoso? Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus é para todos, inclusive aquele que não conhece. E se estão respirando, Sim. andando, é dele, eu sopro dele. E muitas vezes as pessoas não analisam e dizem, eu não creio em Deus. Mas o sopro, o caminhar, é por causa dele. E não tem essa gratidão. Sim, tu chega até um período da idade, que cada um aqui, né, tem a sua idade, mas foi pela misericórdia de Deus, entendeu? Porque não aconteceu de tu ter a tua vida ceifada. Então Deus te guardou. Então muitas pessoas não têm noção disso aí, né? Porque ali está a mão do Senhor, está guardando aquela pessoa, E né? por que ele deixa com vida? Porque ele está dando Dando tempo, oportunidade. Cada dia é uma oportunidade. E por que eu digo da gente, né? Graças a Deus, nós um dia fomos encontrados, né? Ele nos encontrou, né? E hoje a gente pode estar falando para as pessoas para que abra o entendimento dela, não é por violência, mas que o entendimento dela seja aberto, assim como um dia o nosso foi. E nós buscamos a Deus, né? Pecadores, sim. Mas hoje, por isso que eu digo de se batizar e começar a congregar. Porque todos vão ser pecadores, mas só com o sangue de Jesus, se arrependendo todos os dias, nós vamos morar lá. E hoje que eu queria deixar aqui para as pessoas ficar pensando e analisando, né? Que uma eternidade vai ter. Ou para o céu, ou para o inferno. E a escolha é agora. Para onde eu vou? Essa vida é uma preparação para onde vai a minha alma. Bem. Depois que eu morrer, como muitas pessoas entendem, não tem mais nada do que fazer. Morreu, acabou, né? A minha escolha de ir para o céu, eu não vou poder voltar do inferno aonde eu estiver. Então a minha escolha é agora. Eu escolho para onde eu vou. E por isso que o inimigo da nossa alma vai fazer de tudo para que a gente erre, para que a gente peque, para que a gente seja orgulhoso, para que a gente não busque Deus, vai fazer de tudo para que isso não aconteça, a gente erre o caminho, nos dando várias coisas do mundo. Mas é como eu digo, o mundo diz, vocês são escravos, nós não somos escravos, né? Porque hoje a gente tem, através de Jesus, Força, nós temos força para não pecar através de Jesus. E as pessoas do mundo, sim, porque bebe, fuma e coisas, são escravos do pecado. Eles sim, né? Não que a gente não vai estar cometendo ainda, mas a gente está toda a vida chegando perto, se limpando, né? Então o que eu quis dizer é assim, ó, para onde vai a sua alma? Para onde vai? Porque a gente está caminhando, daqui a pouco pode acontecer um acidente e acabou. Ou qualquer coisa. E isso que eu queria deixar para as pessoas que estão escutando. E para todos que estamos aqui, né? O que eu vou, para onde vai a minha alma? E aqui é o momento da gente se preparar, porque a eternidade é real, independente para onde eu vá. Só que existe uma eternidade na glória, no lugar mais lindo do mundo, ou queimar no fogo eterno e não ter mais vida. E se alguém duvida, tem uma passagem que fala do inferno, que é do rico e do Lázaro. Que Lázaro queria voltar, por isso que eu disse dos sinais. Lázaro queria voltar porque ele tinha 5 irmãos.
E lá ele estava queimando no inferno. Ele queria voltar para dizer para os irmãos dele, para se consertarem, porque ele teve tudo na vida. Para se consertarem, para não ir para o inferno. E o Abraão diz para ele que mesmo que ele voltando, Moisés pregou e os profetas pegaram e não teve conserto. Então, quer dizer, sinais, milagres de cura, de tantos milagres que Deus faz, não convertem. E sim, palavras, né? Pregações, conhecimento, né? Das coisas de Deus, busca intimidade, né? Então, queria deixar isso daí bem frisado, referente. Eu queria falar. Quer falar? Existe, que nem tu falou ali, que Lázaro queria voltar, né? Não, é o rico. Lázaro era o mendigo que comia as migalhas. E o rico teve tudo que o mundo dá. O rico queria voltar, né? Pra Isso, dizer pros irmãos. Isso. Então, tem vida após a morte? Não, vida após a morte, não. É vida eterna. É vida eterna. Porque ele tava no inferno, né? Sim. Estava no inferno. Mas Mas queria isso voltar. é uma parábola, né? Que Jesus contou, né? Está dando uma comparação do como é o reino. Na verdade, em outras palavras, nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória. É tipo, como eu sempre falo, né? Eu gosto de olhar as metáforas, ali da borboleta ali. E que ela era um casulo, depois ela... E vai ser mais ou menos assim. E tanto que o arrebatamento fala, né? A gente vai ser levado num corpo de glória. E a nossa alma, como tu disse, vida após a morte, a nossa alma, o nosso espírito é eterno. Não que vai ter um corpo, né? Viver como nós, assim, de carne, não. Não, a alma. Alma e espírito são eternos. Né? Isso é matéria. Fica. Carne fica. Espírito e alma vai para a eternidade, seja para o inferno ou para o céu. Pecado este que eu queria compartilhar, que muitas das vezes nos tira da presença de Deus, já me tirou muitas das vezes, quem sabe tem muitos lutando, provavelmente tem lutando, e até mesmo esse rico este, entre o rico Lázaro, né? E é um pecado que Deus abomina, que muitas das vezes a gente só pensa que a gente começar a achar, né? A gente pensa, eu não bebo mais, não fumo mais, mas a gente comete muitas coisas que a gente sabe, nem sabe. Por isso que nas minhas orações, porque nas minhas humildes orações, o que eu faço, Senhor, me revela, o Davi falava isso aí, Senhor, me revela os meus pecados que me são ocultos, que eu não conheço, para mim não pecar contra ti. E eu queria que trouxe a ira de Deus, não em Adão, mas no processo da caminhada, entendeu? Que trouxe a ira de Deus, que está escrito lá na carta, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Essa carta aqui é muito, tremenda isso aqui, é muito forte aqui. Aliás, como toda a Bíblia, né? Seja ela para me alegrar ou para me entristecer, mas é muito forte. Que diz assim, porque Deus se manifesta, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, vem aí aquela situação que eu não esperava, né? Por quê? Por causa dos meus atos, né? Que detém a verdade em injustiça. E se não está cheio até o dia de hoje, né? Está cheio. Mas ainda há uma oportunidade de eu me converter dessa situação. Em Cristo Jesus, e ouvindo, lendo a palavra dele, crendo que ele pode me libertar. Isso aí tudo, né? Então, de ser injusto, né? Versículo 19. Porquanto o que Deus se pôde conhecer neles manifesta porque Deus lhe manifestou, ou seja, em Cristo Jesus e até mesmo a natureza. Porque, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, fala que eu falei, né, desde a natureza, né, do mundo, tanto do seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescrutáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, aí vem a desobediência do ser humano, né? Por tudo que Deus tem feito até o dia de hoje, mesmo depois de Adão, mesmo saindo do Egito lá, né? Tendo conhecido todas essas coisas, manifestar tudo que Deus fez no nosso respirar, nós estamos aqui hoje. Né? Entendeu? Aleluia. Porquanto, tendo conhecido a Deus, eu conheço, como se eu falasse assim, Deus me livrou esse dia lá do acidente de moto, ela tirou a moto como se estivesse dando um tapa na moto, né? Entendeu? Eu conheço a Deus, daí se eu não glorificar Deus como Deus, e nem lhe deram graças, antes os seus discursos se desvanecem, aí vem
né? Então, eu também falo, né, que não é só no beber, não fazer isso, não fazer aquilo, né? Olha só, antes dos seus discursos desvanecem nos seus corações insensatos e obscurecem, e que obscureceu. 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, por causa do seu próprio entendimento. Ou seja, porque Estou me lembrando do negócio, olha só. Então, o homem pecou, condenado à morte. Então as pessoas dizem assim, mas não é todas as pessoas estão vivas, não. No caso, a vida é em Cristo, por causa de salvação. Que eu quis dizer assim, não sei, para ficar mais claro. O homem pecou, caiu, teve a queda de Adão. Então, até ele conhecer Jesus, ele está condenado à morte. Morte mesmo, ir para o inferno. Porque enquanto ele não conhecer Jesus, ele vai praticar isso aqui que eu li. E a vida, nós só vamos ter vida, todos que estamos, se nós aceitar Jesus na nossa vida. Entendeu? Porque a queda de Adão, pecado, morte. Ele diz. A queda de Adão é para a morte. É para a morte. Então nós só vamos ter vida quando nós conhecermos e aceitarmos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E vida, que ele também fala, é salvação, né? Destituído estava da glória de Deus na queda de Adão já a partir daí, né? Destituído é separado, né? Adão pecou, de Deus, né? Como nós somos descendências de Adão, todos estão condenados à morte. E até eu ficar em cima do muro me condena à morte. Por que entendeu? O que eu quis dizer ali, ficar em cima do muro? Morte de espírito, né? Morrer e ir para o inferno, me condena à morte. Eu só tenho vida, como agora, né? Vamos ter a Páscoa, a ressurreição. Quando a gente se batiza, nós morremos. A Sandra, que nasceu da minha mãe, todos os meus irmãos aqui morreram, né? E ressuscitamos com Jesus. E não foi o coelhinho, que eu queria até ler aqui, ó. Ouviu? E ressuscitamos com Jesus. Não foi o coelhinho, é Papai Noel. Papai Noel, né? Nova criatura somos. Novas criaturas. Para bom entendimento, então, né? Como eu sou nova, nasci, com 30 anos me converti. A partir dos meus 30 anos, então, que eu vou viver a glória de Deus. Por quê? Porque daí tu vai, quando tu aceitou Jesus e com perseverar, pecado, vamos ter, perseverar até o final, buscando, caindo e levantando, buscando Jesus, vida, salvação, vida eterna, vamos continuar a vida, senão vamos morrer e ir para o inferno. Morrer mesmo, né? Entendeu? A queda de Adão estamos condenados, independente, né, desde criança até aceitar Jesus. Por isso as pessoas se batizam adulto, porque a minha escolha de ir para Jesus, a minha escolha, eu conheço o pecado, né? entendeu? Eu conheço, eu tenho discernimento do pecado, entendeu? Então, até aceitar Jesus e sermos batizados, nós estamos condenados à morte e vamos ter vida eterna com Ele. Era isso que eu ia passar. Eu só queria É forte, mas de se analisar. Hoje a gente tem entendimento e como a Bíblia diz, né, que a palavra vai chegar em todos e todos os joelhos se dobrarão. Então é mais forte a gente ser inteligente e ir pelo amor do que pela dor. E isso é o amor de Deus, né, irmão? É o amor de Deus a criar a circunstância para vir para Ele, porque o inferno é real e Ele sabe que aquilo lá vai ser muito pior. Então Ele, por nos amar, Ele permite a gente sofrer, Ele permite a gente passar por alguns problemas, quebrando o nosso orgulho, mudando o nosso eu, né? Porque Deus disse para o povo dele de Israel, meu povo é um povo de dura serviço, que não se inclina. Então é necessidade, às vezes, que as pessoas passem por alguma dificuldade, porque senão eu estou muito né? Eu estou muito cheio de mim, né? E eu tenho que ser cheio dele, né? Muito. Que nem ele diz, né? Eu quero que seja humilde e manso como eu sou. Jesus, né, ensinando. Então, o que é? A pessoa orgulhosa, o antídoto para o orgulho é a humildade. Reconhecendo que eu preciso estar sempre aprendendo. Exatamente. Um coração insensato, né? Que nem eu li aqui no versículo 21, né? E eu entendo, e na verdade não é só que eu entendo, e a Bíblia diz. Porque quando nós, que nem a minha irmã estava falando agora, que quando nós não temos Cristo, além do orgulho, a nossa natureza provavelmente é sempre desagradar a Deus. É sempre desagradar a Deus. E por isso que Paulo escreveu isso aqui aos Romanos. Porque o que eles faziam, e até o dia de hoje é feito, né? Em vários lugares, não era só em Roma, na época que ele estava escrevendo para os irmãos de Roma, né? Então, e a gente acaba até mudando, vendo Deus onde Deus não está.
Porque foi o que aconteceu aqui no versículo 23, ó. Mudaram a glória de Deus incorruptível de semelhança de imagem de homens corruptíveis. Ou seja, as pessoas não buscam Deus no ser humano, mesmo mais futuro, mas que nem nós acabei de falar aqui do coelhinho, né? E do Papai Noel, entendeu? Então mudaram a imagem de Deus, né? Do jeito que Deus é, né? Claro, a gente sabe que isso aí tudo é pra abafar, né? Mas outro, isso é pra outro, mas quem sabe, como outro programa. dizem, né? É porque não vê, né? É mais fácil às vezes acreditar numa imagem ou algo de pedra ou barro ali do que acreditar em Deus, né? Então, de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes, de répteis, né? Que isso em vários países acontece, até no Brasil, né? Por isso, Deus também o entregou à concupiscência dos seus corações. O seu livre-arbítrio, ainda com o livre-arbítrio aqui que nós estávamos comentando, né? Por isso, Deus o entregou à concupiscência dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus próprios corpos, que é o que acontece hoje, a gente sabe em que atitude, né? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. E então, outra coisa... Se afastaram de Deus, né? Só para nós já tá na hora para nós ir finalizando. Amém. A Bíblia diz que os que obedecem, as bênçãos correrão atrás. E não é todas as bênçãos. Eu sei que as pessoas... O crente não tem que viver mal ou pobre, alguma coisa. Não, Obedecemos. Isso é uma promessa, né? Através da ajuda do Espírito Santo de Deus. E as bênçãos correrão atrás, né? Daqueles que obedecem. Então nós temos tudo para seguir a Jesus, né? E para ser abençoado em todas as áreas e para ir morar lá. A bênção já... Eu entendo que a bênção, só Deus nos dá uma oportunidade de ter uma vida nova, já é uma bênção, né? Exatamente. E lá quando Deus fala lá que o homem do próprio, lá em Gênesis, que nós lemos lá que do seu próprio suor, né, terá o seu próprio alimento, se alimentar do seu próprio suor, aquela coisa toda, ali Deus já está nos abençoando. Exatamente. O que Deus espera é que nós venhamos retribuir Ele. Né? Porque ele está dizendo, então a partir o ser humano agora vai, em outras palavras, dizendo, o ser humano a partir de agora vai trabalhar do seu próprio suor, vai estudar, vai fazer isso, vai coisa e tal, mas eu espero que tu tenha compromisso comigo de me honrar, seja nas tuas atitudes, primeiramente, e nas demais coisas, né? Que fica para outro programa, quem sabe. Né? Então a gente vai estar finalizando, deixando, né, para quem está ouvindo e para todos que estão aqui também, que pecadores nós vamos continuar sendo, mas quando conhecemos Jesus, somos justificados por Ele através do sacrifício da cruz, né? Como falamos antes, Adão e Eva pecaram, todos são pecadores condenados à morte. Com as circunstâncias da vida, Jesus nos encontra, né? A gente busca também, e através desse encontro, né, vamos estar justificados, continuamos pecadores, mas vamos estar se arrependendo e transformados até morrer ou sermos arrebatados, né? Talvez, não sei se vai ser a última, mas nunca esquecendo que, a última palavra eu ia dizer, né, nunca esquecendo que há um Deus. Que é um Deus, que eu não nasci do nada. Aliás, exatamente. Deus não tinha nada, no nada, no sentido assim, não nasci de qualquer uma coisa ou outra, entendendo? Eu nasci de uma importância, de um Deus todo-poderoso. Amém. Frisando aqui que a gente não está falando em religião, e sim em Jesus, né? Sim. E Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, né? Ele que nos trouxe aqui nessa noite. Amém. Vai nos levar para casa. Então estamos finalizando o nosso podcast Crescer na Graça. Amém? Tchau! Ei.